Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo, né? O intuito desse vídeo aqui é responder a pergunta da Carol Castro, né? Com relação à sua filhinha. Uma pergunta na dimensão da psicanálise bastante pertinente e que eu irei responder de bom grado. Bom, gente, queria, antes de tudo, salientar para vocês que tem muita gente mandando e-mail, perguntas nos vídeos que estão distribuídos aqui no canal, como também no meu outro canal, enfim. Então eu vou atendendo pouco a pouco, tá? Por isso pode vir a demorar um pouco. E como eu não estou com um tempo para estar gravando, né, com uma certa assiduidade, então de fato isso demanda um certo tempo para que eu venha atender uma, tá bom? Então se eu demorar, eu peço perdão a vocês pela demora, mas aí eu vou fazendo conforme as minhas possibilidades, certo? Bom, quanto à pergunta da Carol, ela me pergunta o seguinte, Caio, a minha filhinha tem 5 anos de idade, né, e já sabe diferenciar que meninos têm piu-piu e meninas não têm. No entanto, ela é muito ligada a mim e a implicância dela é pelo pai, né? O porquê disso, ela quer saber o porquê disso, né? Já que se tratando do complexo de Édipo da menina, nessa idade ela tende, né, a se voltar para o pai, a ficar muito ligada no pai e tende aí a implicar com a mãe, né? Então vamos entender primeiro de tudo o complexo de Édipo da menina, para que eu possa daí então responder a pergunta da Carol, né? O complexo de Édipo da menina, esse processo todo aí, demanda 3 tempos, né? Tem o tempo pré-edípico, que é um tempo de solidão, né? Que é o primeiro tempo que inclusive um tempo que vem aí anteceder a entrada no Édipo, né? Esse primeiro momento ela acredita que a mãe tem o falo, que ela tem o falo. O que é o falo? É o pênis imaginário, né? Não é o pênis propriamente dito, não é o pênis anatômico, sabe, gente? É um pênis imaginário, chamado de falo, que está muito atrelado a uma questão de poder, que está muito atrelado a uma questão de status, entende? Então, assim, a menina, ela acredita que tem, no primeiro momento, esse falo, né? E dado a isso, ela acredita que a mãe também tem esse falo. Então, chega um momento em que ela vai perceber ali no menino que o menino tem algo que ela não tem. Logo, isso vai ser atribuído a esse falo, a esse pênis imaginário, né? Logo, ela vai ser acometida do pensamento inconsciente de que, como aquele menino tem ali um objeto que ela não tem naquele corpo, né? Então ela vai imaginar que, enfim, que de repente ela não tem o poder que os meninos têm. De repente ela vai imaginar que ela pode ter feito algo de errado. Isso tudo se passa na dimensão do inconsciente. Ela vai acreditar que ela fez algo de errado e por isso foi castrada e por isso esse falo, esse poder, né, foi tirado dela, né? Então, no andamento do processo, de repente ela vai acreditar que ela pode ter tido, né, esse falo e de repente foi castrada, e aí no decorrer do processo ela vai ser acometida de que de repente ela pode ainda não ter tido, mas pode vir a ter, ou seja, ela não tem ali aquele objeto no corpo dela,
mas de repente aquele objeto pode vir a crescer ainda, né? Mas quando ela de repente descobre que a mãe também não tem o falo, então ela se decepciona. Caramba, minha mãe me enganou. Caramba, por causa da minha mãe eu não tenho falo. Caramba, minha mãe também é uma fraca, tanto quanto eu, sabe? E aí ela fica com raiva da mãe, entra num tempo de solidão, né? Que é o tempo em que ela vai, enfim, vivenciar, né, esse sofrimento mesmo de não ter esse falo, de ter sido enganada pela mãe, pelo fato da mãe também não ter esse falo, entende? E aí quando ela se recupera desse tempo de solidão, né, ela vai entrar no Édipo, de modo propriamente dito, que aí nesse processo é o segundo tempo, né? Então é quando de fato ela entra no tempo do Édipo, tá? De modo propriamente dito, que é o momento em que ela sexualiza o pai, né? Ou seja, ela vai pensar o seguinte, na dimensão do seu inconsciente: minha mãe não tem, meu pai tem. Olha só como ele é um cara forte, poderoso, tem voz, enfim, ele tem alguma coisa ali que difere da minha mãe, logo, né? Ele tem o que minha mãe não tem, então vou me voltar para ele, porque já que minha mãe não tem para me dar, ele pode vir a ter isso aí que eu preciso, esse falo que eu preciso, e pode vir a me dar, né? Então ela se volta para ele e pede a ele o falo. E é quando ele recusa: ô minha filha, que é isso? Né? O meu falo é da sua mãe, entende? E aí ela sofre a primeira recusa, né, por parte do pai. E aí é quando ela entra no terceiro tempo desse processo, né? Porque é quando ela vai pensar, ao sofrer a primeira recusa, ela vai pensar o seguinte: tá tudo bem, ele não quer me dar o falo, beleza, mas agora eu quero ser o falo dele, né? Eu quero que ele me possua, eu quero ser o falo dele. Isso na dimensão do inconsciente, né? E aí é quando ela se volta para ele, né? E quando ela diz: olha, eu quero ser o teu falo, sabe? E é quando ela sofre a segunda recusa, porque o pai vai dizer: ô minha filha, meu falo é sua mãe, né? Não é você. Eu não vou lhe possuir como meu falo. Meu falo é a sua mãe, sabe? E aí é quando ela sofre a segunda recusa, né? A castração. Quando ela se volta pela segunda vez para o pai, né? E enfim, como eu disse, isso tudo acontece e funciona no inconsciente, tá? E de modo geral, o que é que acontece? No tempo pré-edipiano, né, ela vai pensar o seguinte, na dimensão do inconsciente: tenho 4 anos, 3, 4 anos, né? Sinto excitações clitoridianas, sim, porque ela está na fase fálica, né? No tempo do Édipo, a criança se encontra na fase fálica, e aí ela pensa: sinto excitações clitoridianas, eu tenho o falo, tenho orgulho dele, do meu falo, então eu sou onipotente, né? E aí, assim como o menino, essa menina deseja possuir a mãe, né? E aí é quando ela se decepciona com a mãe, não tem o falo, a mãe também não tem o falo, ela entra no tempo da solidão, e aí acontece o seguinte: na frente de um garotinho nu, eu descubro que eu não tenho falo. E sofro, estou sofrendo muito por ser privada desse falo. E eu constato, para piorar, que a minha mãe também é desprovida desse falo. Minha mãe não tem o poder, minha mãe não tem a onipotência, né? E aí eu critico a minha mãe por ter me feito acreditar que eu e ela tínhamos esse falo, né? Logo a minha mãe me enganou. E aí ela abandona a mãe, né? E aí se sente sozinha e humilhada, ferida em seu amor próprio. E aí no tempo do Édipo,
quando ela entra de modo propriamente dito no Édipo, ela se recupera desse tempo de solidão, entende? E aí acontece o seguinte: volto-me agora para o meu pai, que é o grande detentor do falo. Ele tem onipotência, ele tem poder. Então peço-lhe esse falo a ele. Ele recusa. E aí constato que eu nunca terei esse falo, né? E aí ela se volta novamente para o pai, para ser o falo do pai. Inclusive pede para o pai consolá-la. Pai, eu não quero mais ter o seu falo. Eu quero sê-lo. Quero ser a sua favorita, né? E aí ela se identifica com a mãe, porque a mãe, enquanto mulher desejada ali, né, pelo pai, modelo ali de ser o falo desse pai, né? E aí ela se identifica com a mãe porque ela sente o mesmo desejo de ser possuída pelo pai, né? Ficção inconsciente, tá, gente? A criança, segundo a psicanálise, não passa por esse momento de modo consciente. Isso tudo se dá na dimensão do inconsciente. Ela não vive isso de modo propriamente dito na dimensão do consciente, entende? Isso é identificado a partir de certos movimentos da menina nessa fase, mas não são movimentos, comportamentos tão diretos assim. Estou sendo direto aqui, mas representando para vocês o que é que acontece na dimensão do inconsciente, tratando-se dessa menina. Daí, gente, quando ela sofre a segunda recusa pelo pai, é quando ela entra, né, na resolução do Édipo, é quando acontece a resolução do Édipo. Né? O pai recusa desejá-la, então ela dessexualiza o pai, incorpora a pessoa do pai como modelo de moral, né, de honestidade, de fortaleza, né? E aí, pouco a pouco, ela se torna mulher, né? Ela vai se tornar uma mulher, vai se abrir para outros homens, entende? E ela para de medir o seu sexo pela régua de um mítico falo, por esse falo imaginário. Vale salientar que muita gente diz, né? Freud é machista porque atribui questão de poder aos homens, questão de falo aos homens. Isso tudo é o que os seres humanos imaginam que acontece. É imaginado que o homem é mais poderoso que a mulher, que o homem tem o falo e blá, blá, blá. Mas na verdade ninguém tem esse falo. Esse falo é imaginado. Ninguém tem esse poder. Do contrário, não iria-se em busca dessa falta, né? Esse falo simboliza uma falta, sabe? Esse falo simboliza um objeto que nunca será encontrado. E por isso somos seres humanos desejantes, em busca de algo, né? Em busca desse falo que não existe. É por isso que a gente vive uma constante busca por algo, né, que venha nos preencher, mas que, no entanto, nunca iremos nos sentir preenchidos porque esse objeto não existe. Entende, gente? Então, o que é que acontece? Né? A menina, ela para de medir o seu sexo pela régua mítica de um falo e descobre a vagina, né? Descobre o útero, né? E descobre o desejo por outros homens que não necessariamente venha a ser o pai. Né? Então, o complexo de Édipo é um padrão, sabe, gente? É um padrão pelo qual todo ser humano passa por ele, tanto os meninos quanto as meninas. Né? É um padrão central de emoções, né? Em que estão memórias, né? Em que estão percepções, onde estão os desejos inconscientes. Né? É um processo que se organiza em torno de um poder, de um status. Entende? Então é o primeiro momento conflituoso vivido na primeira infância, né? Que está aí diretamente atrelado às relações familiares que estabelecemos desde pequeno, né? E aí, em um primeiro momento, a criança ela é muito ligada à mãe, né?
tanto os meninos quanto as meninas, né? E aí a percepção imatura dessa criança, né, nesse primeiro momento, é de que a mãe é uma extensão dela, sabe? E aí no caso específico da filhinha da Carol, né, da Carol Castro, ela disse que a filhinha dela tem 5 anos de idade, né? O que está acontecendo com ela é que ela está vivendo um complexo de Édipo invertido, né? E vale salientar, né, que não é porque ela continua ligada a Carol, ligada à mãe, que ela será uma garota homossexual, entende? Vale salientar isto porque muita gente atribui a questão do complexo de Édipo invertido à homossexualidade, né? A Carol pode ser uma figura que está aí exercendo a função paterna, mesmo sendo a mãe, sabe? A figura que bota ali as regras, a figura que põe o limite, né? Que põe a lei, entende? Então, de repente, inconscientemente, a filhinha vê em Carol uma figura de poder, entende? Vê em Carol uma figura de status, né? E de repente o seu marido, né, pode estar sendo aí a figura que está exercendo a função materna, mesmo sendo o pai, aquele que é mais maleável, aquele que é mais flexível, né? Ou então pode acontecer de a Carol, apesar de ser a figura, né, da mãe, ela pode estar aí exercendo as duas funções, tanto a materna quanto a paterna, né? O que não implica, gente, que isso aí irá produzir alguma psicopatologia ou alguma homossexualidade, como muitos pensam, tá? A homossexualidade, ela não é produzida por uma vivência invertida do Édipo, né? Afinal, o que é que acontece? Quando Lacan ele faz aí a releitura do complexo de Édipo em Freud, né? Quando ele relê o complexo de Édipo em Freud e se aprofunda nisso, ele foi muito categórico em dizer que no complexo de Édipo, né, o que de fato importa são as funções exercidas e não as figuras, e não as pessoas que estão exercendo essas funções, né? Os avós, eles podem exercer, né, essa função, a função paterna, a função materna, né? Então, Carol, não se preocupe, tá? Natural, sua filhinha está vivendo um Édipo invertido, né? Importante mesmo é que na vida dela exista a pessoa que exerça a função materna e a paterna na vida psíquica dela. De repente ela pode encontrar em você essa função. De repente ela pode atribuir inconscientemente em você a função paterna. De repente porque você seja a pessoa que é símbolo aí para ela de poder, entende? E, como eu falei, você pode até estar exercendo as duas funções, tanto a materna, aquela que acolhe, que é mais maleável, que é mais flexível, mas em outro momento aquela que impõe os limites, que impõe as regras. Não sei, de repente seu marido pode trabalhar muito, né? Não está muito aí próximo no que diz respeito a essas questões. Pode ser um pai mais presente no sentido de brincar, né? De ter um tempo reservado para a filha, mas em compensação, por outro lado, ter um tempo maior para as suas atividades externas, seu trabalho e tal. Então, de repente, no aparelho psíquico da sua filhinha, você pode aí estar exercendo as duas funções, a função paterna e a função materna. O que também não implica dizer que a sua filha não vê o pai como a figura de um pai, entende? É diferente falar de pessoas, de figura e de funções, né? As funções é muito no que diz respeito ao aparelho psíquico, ao modo como o aparelho psíquico da sua filhinha está funcionando. Mas conscientemente ela pode, claro, obviamente, claro que ela vai reconhecer no seu marido a figura do pai dela, sabe?
mas que não necessariamente no aparelho psíquico dela está exercendo a função paterna, a função do pai simbólico de modo propriamente dito no funcionamento desse aparelho psíquico, né? Enfim, ou pode, como eu falei, o seu marido pode estar aí muito mais atribuído à função materna, no sentido de ser o cara mais maleável, mais flexível, mais acolhedor, mais carinhoso com ela, né? E você, a função paterna, por ser uma figura de poder, de autoridade, de lei, que impõe os limites, as regras e por aí vai, né? Já que, bom, essa é a fase de fato, 5, 6 anos, é a fase em que de fato a menina começa a implicar com a função materna mesmo. E já que ela está implicando com o seu marido, né, de repente sim, ele pode ser no aparelho psíquico dela a função materna e não a paterna, entende? Bom, espero, Carol, que tenha ficado abrangente, claro, para você. Não se preocupe, tá? Natural isso acontecer entre as crianças, tá? De viver sim o complexo de Édipo invertido, isso não vai acarretar em nenhuma psicopatologia ou em nenhuma homossexualidade. Se a sua filhinha, ao se desenvolver adolescente, adulta e se descobrir homossexual, não foi pela vivência do complexo de Édipo invertido. Não existe ainda estudos eficazes no que diz respeito ao que está no cerne da homossexualidade, tá? A homossexualidade é simplesmente uma condição humana, assim como a heterossexualidade, beleza? Então é isso, gente. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Aqui embaixo no comentário do vídeo vai estar aí informações adicionais como meio de contato comigo, que é por e-mail. Você encontra também as minhas redes sociais, tá bom? Caso queira me acompanhar de perto. E você encontra também os meus demais projetos aqui na internet. Obrigado pela atenção e carinho de vocês e até as próximas gravações.